Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse, guarda essa frase: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros ou servos. E levantando-se foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Irmãos, esses 2 versículos que está aí, Lucas 15, 13, guarda bem o verso 13, guarda bem também o versículo 20 do texto que nós lemos. Essa pequena encenação, irmãos, foi para mostrar a cada um de nós uma realidade, mostrar uma realidade que acontece não muito longe dos nossos lares. Quantos filhos, quantas filhas já abandonaram as suas casas em prol ou em busca de uma liberdade, dizendo eles, querendo viver. E nesta manhã nós vamos meditar um bom tempo aqui sobre o bom filho a casa torna. E esta parábola aonde o Evangelho nos mostra, fala de 2 filhos. Mas nós vamos abordar primeiro, aqui hoje, somente o filho que abandonou a casa. O outro filho seria motivo de uma outra mensagem. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não tenha ideia, ou talvez você tenha ideia, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que significa a palavra pródigo. Pródigo é aquele que retorna à casa dos pais, ou aquele que retorna à vida familiar após um longo período, tendo levado uma vida totalmente desregrada, tendo levado uma vida totalmente extravagante, uma vida repleta de esbanjamentos e desperdícios. A parábola conhecida como parábola do filho pródigo, ela faz parte de uma série de ensinos de Jesus a respeito do amor de Deus e ao mesmo tempo a alegria que acontece no céu por um pecador que se arrepende, um pecador que retorna ao seu lar. Sabe, irmãos, a parábola nos faz entender que existe
algo que Jesus queria ensinar àqueles que estavam à sua volta. Jesus Cristo, ele era tremendo na forma de ensinar. Jesus Cristo, ele tinha vários métodos de ensino. Por exemplo, era muito comum os rabinos, irem caminhando pelo caminho. É por isso que a Bíblia cita muitas vezes que Jesus ia pelo caminho e a multidão ia à sua volta. Era um método de ensino onde ele ia ensinando, passando para os seus irmãos, amigos, discípulos, os ensinamentos que ele tinha que passar para eles. Outras vezes Jesus Cristo mandou que a multidão se assentassem, como no Sermão do Monte, e começava a ensinar-lhe as coisas boas de Deus. Outras vezes ele entrava num barco e se afastava um pouco para poder ensinar também. Ele usava as parábolas. As parábolas, irmãos, elas têm sempre um fundo, não eram apenas histórias para florear o ensinamento de Jesus Cristo. Se você observar cada parábola contada por Jesus Cristo, nós veremos que ele tem uma aplicação. A mulher samaritana, ele pediu água à mulher samaritana, não é a parábola, é um episódio verdadeiro, mas ele usava aquele momento da fonte, e ela diz: olha, você é judeu, eu sou samaritano, você vem pedir água para mim? Aí o que ele faz? Mulher, se você souber o tipo de água que eu tenho para te dar, você não diria isso. Ou seja, Jesus ele usava todas as oportunidades e vários métodos de ensino. E nesta parábola, lá de Lucas, somente no Evangelho de Lucas, a parábola ela faz parte de uma série de ensino de Jesus Cristo a respeito de quê? Do amor de Deus e também da alegria que vai no coração quando um pecador se arrepende. Há uma grande festa. Há pastores que quando uma alma se converte fica triste, mas o céu se alegra por uma alma que se arrepende, por uma alma que volta. Há uma grande festa. Você percebeu no texto que nós lemos? O pai feliz manda matar o quê? Um boi. Há um churrascão, há um grande churrasco, há alegria. Irmãos, devemos nos alegrar por uma alma somente que se arrependa. Então Jesus destaca isso através de 3 parábolas em Lucas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e aqui a parábola do filho pródigo, objeto da nossa palavra nesta manhã. Cada uma dessas histórias, queridos irmãos, mostra um aspecto diferente do amor de Deus, mas todas elas apontam para quem? Para um Deus amoroso, para um Deus misericordioso, para um Deus que celebra o retorno de uma alma, o retorno de um pecador, o retorno de um filho ao lar. Vocês viram na encenação? Eu pedi ao Ita que preparasse essa encenação. Era para ter surpresa mesmo, era ter esse impacto que você teve, pastor. Era para ter esse impacto mesmo, não é? Porque, irmãos, essa história que aconteceu há milênios atrás acontece nos dias de hoje, ao nosso lado. Deixa eu te falar uma coisa. Para contextualizar essa história, nós não podemos perder de mente que este livro ele foi escrito na Judéia, que vivia momentos de tensões decorrentes de diversos grupos judaicos. Era um tempo em que o Império Romano dominava. E ali se desenvolve essa história onde Jesus estava cercado, e a audiência de Jesus era uma audiência diversificada, composta por fariseus, composta por zelotes, compostas por saduceus.
discípulos e pecadores como nós. Sabe, queridos, a teóloga e escritora F.F. Bruce, em seu livro Comentário Bíblico do NVI, ela faz a seguinte observação: Lucas 15 é conhecido como Evangelho dentro do Evangelho, onde há uma celebração do amor de Deus pelos pecadores e da alegria no céu quando o pecador se arrepende. Sabe, irmãos, todos nós conhecemos essa parábola. Eu espero que conheçam. Se não conhecem, lá visita Lucas capítulo 15. Você vai ver lá contar essas parábolas. Quando eu disse todo o ensinamento de Jesus Cristo, toda a parábola de Jesus Cristo, ele tinha um fundo onde ele aplicava a sua mensagem aos seus ouvintes. E quando eu preparava esse sermão, queridos irmãos, Deus colocou no meu coração que Jesus Cristo estava preocupado com seus ouvintes na questão da insatisfação. Ou seja, ele quis mostrar para os seus ouvintes que o homem insatisfeito, ele quer procurar em outras coisas a satisfação para a sua vida pessoal. Ou seja, o que ele tem dentro de casa não vale mais. O amor do pai tanto faz, da mãe tanto faz. Sabe o que vale? Vale a pena são os meus amigos. O que vale a pena são os prazeres que me esperam lá fora, independente das consequências que eu terei. Sabe, irmãos, nada é de graça. Nada é de graça. E toda atitude traz consigo um preço que nós queremos pagar. Muitas vezes a nossa atitude nos leva a lugares que nós não gostaríamos de ir. Muitas vezes a nossa atitude cobra um preço que nós não podemos pagar. Preste atenção, tome cuidado nas suas decisões. Tome cuidado com as suas decisões. Então, queridos, o texto diz: o mais moço disse ao pai: pai, dá minha parte. Não sei se foi nessa entonação que eu estou falando aqui, né? Mas pai, dá minha parte dos bens que me pertencem. Que parte de bens que lhe pertencem? Irmãos, a lei judaica diz que o filho mais novo, aqui no caso, ele tinha direito a 1/3 da herança. 2/3 ficava para o filho mais velho. E um comentarista diz que quando o filho mais velho reclama: poxa pai, eu estou aqui contigo, estou ralando, estou trabalhando e tal, e esse camarada aí vem e pede o dinheiro que eu dá e vai embora, e ele volta, o senhor faz um churrasco para recebê-lo, e o pai diz: filho, tudo que eu tenho é seu. Ou seja, o filho novo já recebeu o que ele tinha que receber. A fazenda, a herança, tudo é sua agora. Insatisfação. Vê se isso não diz um pouquinho para você de algo na sua vida. Nós somos insatisfeitos com tantas coisas. Com a casa que temos, com o celular que temos, com o telemóvel. Nós somos insatisfeitos com o trabalho. Às vezes pedimos a Deus um trabalho, um emprego. Deus nos manda um emprego, aí nós reclamamos do emprego. Ganha pouco. Você não sabia que ganhava pouco quando você foi contratado? Não aceitasse. Reclamamos dos filhos, reclamamos da esposa, do marido. Ela é grossa, ela gasta muito. Faz o orçamento familiar. Insatisfação é algo corrente também nos dias de hoje. Esse rapaz, pouco tempo depois, ele ajunta tudo e parte para uma terra longínqua. A citação da parábola mais novo, talvez, no meu entender, seja para mostrar que por ser o mais novo, tenha sido poupado, de serviços pesados, coisa que não aconteceu com o filho mais velho. Talvez isso tenha trazido àquele rapaz uma insatisfação que diz respeito à vida familiar.
uma vida fútil dentro de casa, sem fazer nada. Sabe, irmãos, este comportamento, ele traz para nós algo que nós deveríamos aprender. Nós não devemos trazer para a nossa própria vida, irmãos, as mesmas coisas que o mundo tem. Nós precisamos ser diferentes. Você pode dizer um amém? Amém. Será que somos diferentes mesmo? A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12 diz: olha, não vos conformeis com este mundo, não é isso que diz? Ele diz o que? Mas transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento, da vossa mente. Porque, irmãos, só assim nós poderemos experimentar, vamos lá juntos, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, querido, vamos deixar que a forma do mundo, ou a forma, entre aqui. Sabe por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não posso, irmãos, embora a gente vive, como diz, num mundo de tecnologia avançada, que a toda hora está mudando as coisas, tudo muda numa velocidade supersônica. É ou não é? Então, queridos, a insatisfação traz consigo murmuração. Murmuração traz consigo estagnação. O pastor Maria já cansou de repetir aqui, eu também já falei algumas vezes aqui também. O que levou o povo a ficar 40 anos rodando no deserto, no trajeto que eles poderiam fazer em 40 dias? Murmuração. Por causa da murmuração, muitos dos israelitas, exatamente os que tinham de 20 anos para cima, para frente, não alcançaram Canaã, não entraram na terra prometida, só os de 20 anos para baixo. Talvez você faça parte deste grupo, talvez você esteja vivendo uma vida insatisfeita com o que Deus te deu. Meu irmão, tudo que Deus dá é perfeito. Aleluia. Nós cantamos agora há pouco, foi ou não foi? Ainda que a figueira não floresça, não foi isso que nós cantamos? Mas quantas vezes a figueira não floresce? Quantas vezes a vide ou a videira não dá o seu fruto? Nós sentamos e reclamamos. Olha, irmãos, que a coisa é melhor. O choro vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Não seja uma pessoa insatisfeita. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A insatisfação não traz só malefícios, porque às vezes a insatisfação faz com que você mude a sua vida para melhor. Quantas coisas mudaram porque as pessoas ficaram insatisfeitas com aquilo? Por exemplo, irmão, esse templo está enchendo. Eu olho no olho do pastor e fica assim: está pequeno isso aqui, eu estou insatisfeito com o espaço que eu tenho. Eu preciso de um espaço maior. Isso é ruim? Claro que não. Em nome de Jesus. Deus vai mandar. Então a insatisfação, muitas vezes também, irmãos, não nos deixa estagnados. A insatisfação produz dentro da gente uma motivação de mudança. É isso que tem que acontecer conosco. Ser insatisfeitos, sim, com a forma que o mundo vive. Serem satisfeitos, sim, com o que está acontecendo em nosso redor, para mudar e para que você seja um elemento de mudança. Aquele rapaz, infelizmente, escolheu a pior parte. Aliás, é uma parábola, uma história. Jesus contou para ilustrar isto. Cuidado com as suas decisões. Sabe, irmãos, por que um homem é um eterno satisfeito? Porque muitas vezes o seu objetivo é errado. Traça alvo errado. Então, meu irmão, que Deus possa te abençoar para que você tenha uma boa insatisfação
Sabe por quê? Olha aqui que um professor ensinando para a sua classe, ele procurava explicar aos seus alunos que realizar sonhos. Ele explicava que construir carreiras, ele explicava que possuir coisas materiais são desejos absolutamente naturais, esperados e às vezes necessários, pois dele nasce, na maioria das vezes, o progresso, ou seja, na cidade, na igreja, na vida familiar, na vida pessoal. Mas sabe qual é o problema? O problema é quando surge disto uma ambição. É quando essa ambição vira ganância, e quando essa ganância prejudica as pessoas, principalmente a nós. Fora isso, como eu disse, a insatisfação, ela é benéfica quando produz crescimento. No caso daquele jovem, a insatisfação o levou a perder uma boa parte da sua vida. Enquanto você reclama, enquanto você está insatisfeito, a vida continua, a fila anda. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que a insatisfação, ela pode gerar prejuízos que você nunca mais poderá recuperar na sua vida. A segunda coisa, irmãos, que eu aprendo aqui nessa lição, nessa parábola, é que aquele jovem, ele tinha um desejo de liberdade. E o versículo 13 diz: poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali angariou outra riqueza, aumentou a riqueza, fez multiplicar o dinheiro, não foi isso? Claro que não, gente. Ali ele desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo de uma forma errada, vivendo gastando desregradamente, colocando o seu dinheiro naquilo que não produz nada de bom, dissolutamente, de uma forma fútil. Não aproveitou o tempo que ele tinha. Esse desejo de liberdade, na verdade, se tornou escravidão. 3 palavras nesse versículo. Poucos dias depois, ele não queria perder tempo dentro da casa do pai. Queria se libertar da autoridade do pai, do aconchego do lar. Segunda palavra, ajuntando tudo. Ou seja, ele não queria deixar um passado para trás dentro daquela casa. Ele queria ir embora, queria abandonar aquela casa. Partiu, sem se importar com quem ficou para trás, sem se importar com aquilo que ele viveu dentro daquela casa. Irmãos, isso não se assemelha a nós com relação ao nosso Pai Celeste? Quantas vezes nós juntamos tudo que temos? Quantas vezes nós partimos e esquecemos das bênçãos que nós recebemos dentro da casa do Pai? Há uma música que eu gosto muito que diz que muitos de nós estamos perdidos na casa do Pai. Dentro da casa do Pai, mas totalmente perdidos, sem saber o que estão fazendo ali, sem um rumo, sem uma direção, sem um objetivo, sem um propósito nenhum. Sabe, queridos, ele não tinha, aquele rapaz, tempo a perder, desejo de liberdade. Isso fazia ter pressa em sair de casa. E o texto diz que aquele rapaz desperdiçou os seus bens, que por direito não era seu. Por quê? Ele tinha direito sim, mas não naquele momento, porque o pai ainda estava vivo. O pai ainda estava vivo. Mas a parte da herança foi dada pela graça de Deus, pela graça do pai, sem mesmo ter direito. Viveu dissolutamente. E o desejo de estar
longe da presença do Pai. Pois é, irmãos, aquele jovem, como nós, desejava fugir de um local seguro e se expor fora dos muros de proteção. Lembra da mensagem que eu preguei aqui? Igreja, cidade de refúgio. Na cidade de refúgio, enquanto a pessoa que cometeu um delito ficava em volta dos muros, ele estava protegido. Bastava ele sair dos limites daquele muro, ele já estava à mercê do vingador, no caso, Satanás. Quando eu abandono a casa do Pai, quando eu abandono a cidade de refúgio, queridos, eu estou solto, livre, à mercê do inimigo. E ele pode nos destruir completamente. Queridos, cuidado. Você pode ser um que esteja aqui dentro, perdido na casa do Pai. Em terceiro lugar, irmãos, eu vejo naquele jovem, nessa parábola, do sonho, a realidade. Qual era o sonho daquele rapaz? Ter dinheiro, ter fama, ter liberdade, ter amigos, ter encontros. Mas veja o que diz o texto: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Tudo aquilo que ele planejou, tudo aquilo que ele desejou, agora tinha ido por terra abaixo. O seu sonho se despedaçou. O castelo de areia foi levado, totalmente destruído. E o verso 15 diz: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E o final do texto diz o quê? Ninguém lhe dava nada, nem as bolotas, dava a ele. Irmãos, o que Jesus está querendo dizer aos seus ouvintes e a nós é que os amigos de verdade não nos abandonam, não importa as consequências. Aquele rapaz, ele achou que ele ia ter muita amizade por causa das finanças. Aquele rapaz achou que por ser rico, por ter dinheiro, ele ia alcançar a glória humana. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que Satanás, ele cega os nossos olhos, ele cega a nossa consciência, sabe para quê? Para que nós não possamos enxergar a glória de Deus, para que nós possamos esquecer daquilo que Deus fez por nós. E aquele rapaz, ele achou que ele ia ter muitos amigos. Olha, Provérbios 17, versículo 17 nos diz: em todo tempo ama o amigo, porque na hora da angústia nasce o irmão. Cadê os amigos que ele adquiriu com o dinheiro da herança? Ainda em Provérbios 18, 24 nós lemos: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que é o irmão. Esse não te abandona jamais. Esse jamais te abandona. Sabe, irmãos, aquele homem, aquele rapaz, viveu dissolutamente, viveu de um modo desregrado, perdeu tudo e agora estava solitário. Só tinha uma saída: ou arrumava um outro emprego, ou voltava para a casa do pai. Escolheu a primeira alternativa, procurou um emprego, foi apacentar porcos. Queridos, por que Jesus colocou que aquele rapaz foi apresentar porcos? Porque para o judeu, o porco era um animal impuro, era um animal imundo.
E é isso que ele está querendo fazer, essa colocação. Olha só, muitas vezes quando você abandona a casa do pai, aonde você vai parar? Lá na pocilga. Onde você vai parar? Apacentando porco. O que você vai desejar comer? A mesma comida que os porcos comem. Entendeu? A mensagem de Jesus. Quando eu abandono a casa do pai, o meu desejo é me alimentar das bolotas, daquilo que o mundo oferece, mas o mundo não tem nada para nos oferecer, nem bolotas que oferece para porco. E quantos vão correndo? Queridos, no mundo judaico, o tema pureza e proximidade com a santidade é muito importante. É por isso que Jesus quer destacar isso aqui. Ou seja, quem procura a santidade, ele não pode de maneira nenhuma se aproximar daquilo que é impuro. E sabe o que nós vemos hoje, pastor? Que eu sabe muito bem disso. Você é um pastor jovem, nós temos muitos jovens nessa igreja, a maioria aqui são jovens. O que nós encontramos no mundo hoje é uma avidez pelo que é profano. Sabe, um desejo às vezes incontrolável por aquilo que é profano, aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é contrário à santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Jesus está querendo ensinar isso para os seus ouvintes com esta parábola. Ei, profano e santidade não se misturam. Trevas com luz. Quem? Você está perto da lâmpada aí? Aperta o botão. Aí, do seu lado aí. Obrigado. Acerte. É isso. Você viu como você apagou a luz? Acendeu? Voltou a luz? Voltou a brilhar? É isso que Jesus está dizendo. Sabe, irmãos? Eu sei que Jesus, quando fala do porco, ele fala de algo impuro, da forma como era mantido antes do abate, há centenas de anos. Levítico, capítulo 10, versículos 8 a 11, abre a tua Bíblia, não será projetado ali, eu vou ler. Ele falou o Senhor a Arão dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Ainda em Levítico 11:7, também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Há uma distinção, queridos, entre o profano e o santo, que a igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje perdeu, esqueceu, por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de busca. O profano está quase no mesmo patamar, né? Na mesma igualdade, no mesmo patamar do santo, às vezes até mais alto para alguém. Este rapaz foi parar na pocilga, cuidando de porcos, e mais, teve o desejo de alimentar-se daquilo que os porcos se alimentavam, bolotas ou alfarrobos, é isso aí não. Bolotas que os porcos comiam, é isso aí. Quando eu estive em Israel, Deus me deu o privilégio de estar em Israel. A nossa guia, que hoje está famosa aí, né, por causa da internet, a Aline, foi ela que foi a nossa guia naquela época. Nós paramos debaixo de uma árvore e ela começou a falar sobre essa parábola. Ninguém entendeu nada. De repente ela olhou para cima e falou:
É isso que está aqui. Aí cada um de nós pegou um favo desse aí. É gostoso, irmãos. É docinho. Quebrão, você come, é gostoso, é doce. Mas era comida que dava para pouco se alimentar. Às vezes era torrado, para fazer bolos, alimentos. Mas é o tipo de alimento que só era usado na escassez, quando não se tinha nada para comer, porque ela era tostada e comida pelas pessoas, como eu disse, mas só faziam parte de uma dieta de subsistência em tempos de fome. Vamos em frente? Em quarto e último lugar, o mundo não te dá uma segunda chance, mas Cristo dá. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Mas Cristo dá. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai, ou seja, quantos servos de meu pai têm abundância de comida, de pão, e eu aqui estou apacentando porcos, e eu aqui não tenho que me alimentar, desejando comer da mesma comida que eles comem. Irmãos, o crente em Jesus Cristo não pode se alimentar da comida impura dada no mundo, entendeu? Porque nós somos santos e espirituais, ou a princípio deveríamos ser. Aquele rapaz, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, eu pequei contra os céus. Olha que Jesus, ele coloca uma escala. Ele pecou contra Deus perante ti. Ele diz: olha, a minha atitude, ela é indigna diante do Senhor. Eu sou indigno de estar na sua presença. Eu sou indigno, não posso nem ser chamado teu filho. Então, pai, eu não quero que o Senhor me receba como filho. Eu quero que o Senhor me receba como um servo, como um empregado, porque eu não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu desonrei o teu nome. Eu joguei o teu nome na lama. Eu não sou digno. Mas a atitude me chama a atenção, a atitude do pai. Quando o filho ainda estava longe. Quando o filho ainda estava longe. Qual foi a atitude do pai? Acho que eu estou vendo ele. É você mesmo? É o meu filho? Anda, traga o meu filho de volta. Ajuda ele a chegar aqui. É o meu filho. Volta, meu filho. Volta, a casa é sua. Cadê o meu velho? A casa é sua, Carolina. A casa é sua, é tudo seu. Você está bem? Como é que você está? Eu peguei contra ti, eu peguei contra o Senhor Jesus. Me perdoe, deixa eu trabalhar com os seus empregados. Me dê o que comer. Que isso, meu filho? A casa é sua. Meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto, agora vive. Anda, mate o bezerro. Vamos festejar. Vamos festejar. Ele foi achado. Olha o churrascão. Olha o churrasco aí. Irmão, eu estou aqui arrepiado. Sabe por quê? Eu fico imaginando aquela cena. É claro que não é uma história real que aconteceu, mas ao imaginar essa cena, chegando aos céus, o pai assim: vem filho, vem. Vem filho, vem filho, vem. Ai, irmão, te abraçar. Glória a Deus. Eu queria convidar a igreja a uma reflexão. Você já parou para pecar, para pensar quantas vezes você profanou o nome santo de Jesus? Você já parou
para pensar, irmãos, e quantas vezes nós também não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus, mas pela graça maravilhosa de Jesus, pela misericórdia de Jesus, que é a razão de não sermos consumidos todos os dias, Ele nos dá a oportunidade de podermos voltar para aquele Pai. Eu não sou digno, Senhor, eu sou pecador. Eu não sou digno, eu sujei o teu nome, eu não sou digno, eu me joguei na lama com os porcos, me misturei como impuros. Não importa, filho, não importa, eu te amo. E sabe, irmãos, quando eu vejo a mensagem da cruz, quando eu imagino Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário, você já leu sobre a crucificação de Cristo? Já leu? Eu fico imaginando, irmãos, cada sangue das mãos, cada sangue dos pés, a lança, o sangue derramando. Eu fico imaginando Adão, cada gota derramada aqui. Eu estou dizendo para você, eu te amo, filho, eu te perdoo, eu te dou uma nova chance. O profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa limpo o seu caminho, pecador o seu pecado, torne-se para Deus, que é grandioso de perdoar. Aquele rapaz, ele fez uma decisão na sua vida. Aquele rapaz, ele fez uma decisão. E a decisão que ele espera de cada um de nós. A primeira coisa que ele fez, ele se botou numa reflexão. Ele refletiu na sua atitude. O texto diz, tornando em si. Ou seja, olhando para dentro de si. A segunda palavra, reconhecimento. Então ele olhando para dentro de si, ele reconheceu o quanto ele tinha errado, o quanto o profano falou mais alto do que o santo. E o texto de Jesus deixa bem claro, quando ele diz: quantos jornaleiros de meu Pai têm abundância de pão, e eu pereço aqui, eu estou aqui morrendo de fome. É isso que o mundo faz, nos deixa com fome, com sede. E ele tomou uma decisão, refletiu, reconheceu e decidiu: não vou ficar aqui, aqui não é meu lugar, aqui não é meu lugar. A Bíblia sempre tem Babilônia como sendo a sede do pecado. Babilônia não é o meu lugar. Vou levantar-me-ei, ou seja, algo espontâneo. Depois de refletir, depois de reconhecer o seu erro, ele diz: não, vou me levantar porque aqui não é meu lugar. E o arrependimento: já não sou digno de ser chamado seu filho, fale-me como um dos teus jornaleiros. Essa palavra nos ensina que nos dias de hoje é o que não importa quão longe tenhamos nos afastado, mas que Deus está disposto, sempre disposto a nos receber de volta. E Ele nos recebe de volta, não como servos, mas como filhas e filhos. Observe o que Ele faz quando Ele recebe o filho. Coloca um anel no seu dedo. Talvez um anel de reconhecimento da família, ou seja, poder pertencer à família. Sandálias. O empregado não usava sandálias naquela época.
o bezerro, o sacrifício por um filho que volta. Olha Jesus Cristo declarando. A parábola do filho pródigo, mais do que uma história sobre arrependimento e reconciliação, é uma história sobre a incrível graça de Deus. Não sei se o Ita preparou a música, por favor. Chega você. Vamos ouvir essa música. Eu gostaria que você, enquanto nossos irmãos cantam, refletisse tudo aquilo que você ouviu hoje. Quem sabe você é um filho pródigo. Não estou falando em gastar dinheiro, mas estou falando em desperdiçar as oportunidades que Deus tem te dado. Se você tem sido um filho pródigo, reflita ao Senhor nesta manhã. Ore a Deus e tome a decisão de voltar para a casa do Pai. Aleluia. Sinto falta da sua voz me chamando pra cá. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Oh, Senhor. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, Oh, glória. do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor pra casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Vai, eu sei que eu não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Então, irmãos, Aleluia. Glória a Deus. então, irmãos, eu gostaria de te convidar, quem sabe nesta manhã, você se sentiu participante dessa parábola, dentro do contexto que falava. Quanto tempo você está dentro da casa do Pai, visitando a casa do Pai, ou mesmo fora da casa do Pai, e quer retornar ao convívio do Pai. Quem sabe você está afastado ou dentro de casa, mas não faz parte, né, do contexto familiar. Então eu quero desafiar nesse instante. Oh, Deus. Você teve um tempo para refletir. Você teve um tempo para pensar. Então eu gostaria de desafiar neste momento a sair do teu lugar
vir aqui à frente, que nós vamos orar por você. Oh, glória a Deus. Não tenha vergonha não, sabe por quê, irmãos? Isso não é para você se envergonhar, isso é altruísmo, é reconhecer que você precisa estar na casa do Pai, na presença do Pai, conversar com o Pai, entender que o Pai é o seu melhor amigo, e não o mundo, não os amigos de fora. Nós vamos cantar novamente, continuar cantando, não sei se já terminou, mas vai continuar tocando e cantando. Você sai do teu lugar e vem aqui à frente, Oh, Deus. para nós orarmos por você.